dessa aula para os segundos anos sobre matrizes, né? Então, aqui tem a parte inicial de matrizes, a gente vai estar conversando e trabalhando um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Depois vai ficar disponível lá no canal do YouTube, Arnaldo Aparecido Zanelato, e você pode ir lá e assistir novamente, se tiver dúvidas, ou repassar para os seus colegas, ok? Bom, a definição de matriz aqui diz que sejam MN dois números inteiros maiores ou iguais a 1, né? Então denomina-se matriz M por N, né? Que é como seria uma tabela retangular formada por MN números reais dispostos em M linhas e N colunas. Então, quando a gente vê uma matriz M por N, né, nesse sentido aqui, a primeira vai ser em relação à linha e a segunda vai ser em relação à coluna, tá? É o tipo ou ordem de matriz. Então, é o nome que a gente fala. Tipo, matriz tipo 2 por 3, duas linhas, três colunas. Matriz de ordem. Quando a gente fala matriz de ordem, a gente vai ver que, em geral, quando nós falamos que a matriz tem mesma linha, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 2. Uma matriz tipo 2 por 2 é uma matriz de ordem 2. Por quê? Porque ela tem linhas e colunas iguais. Então, eu também posso falar matriz de ordem 2, por exemplo. Tá? São maneiras de você falar e reconhecer. Então, eu tenho aqui duas linhas, duas colunas. Ok? Bem simples, não tem muito segredo. Aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas, tá? De novo, não sem nenhum segredo, é assim que a gente faz a leitura de uma matriz. Quando M é igual a 1, a matriz é chamada matriz linha. O que quer dizer M igual a 1? Quer dizer, eu tenho apenas uma linha, né? Então, eu tenho aqui a matriz do tipo 1 por 3, uma linha com três colunas, com três valores. Ou, quando N é 1, a gente chama isso de matriz coluna. Eu tenho apenas uma coluna, né? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro linhas nesse caso e uma coluna. Então, são nomes que nós damos às matrizes mediante ao tipo que ela vai aparecendo em relação à quantidade de linhas e quantidade de colunas, né? Tá bom? No slide 2 aqui, a gente vai falar de uma representação genérica. Então, aqui temos uma matriz, né? Então, os números que aparecem na matriz são chamados elementos ou termos da matriz. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, tá? O primeiro elemento da coluna. Esse elemento é o 3, ele está na primeira linha, na primeira coluna, que é algo que a gente vai ver aqui, ó. A11. O que é o A11? É primeira linha, primeira coluna. Então, A21, segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou fazendo as localizações. Então, na segunda, o menos 5 aqui, né? Vou pegar aqui. Eu estou falando do menos 5. O menos 5 está na segunda linha, na primeira coluna. O zero, por exemplo. O zero está na segunda linha, na quarta coluna. Então, por exemplo, o zero é o elemento do termo A2, 4. Tá? Segunda linha, quarta coluna. E assim a gente vai fazendo as representações. Então, quando a gente vê o Azinho, a gente vai lembrar que ele é o elemento, é o termo, e aí a posição que cada um deles ocupa. Ok? Não tem muito segredo, realmente. Essa matriz aqui é uma matriz do tipo 1, 2, 3. 3 linhas por 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Lógico, eu estou fazendo bem didaticamente aqui para vocês, dá para ver que é 3 linhas e 4 colunas. Então, essa é uma matriz do tipo 3 por 4. Quem vão ser os elementos dessa matriz 3 por 4?
eu for escrever os elementos, fosse escrever os elementos dessa matriz, ele teria A11, A12, A13 e A14. Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? A21, A22, A23, né? Que vai ser o meu A21, A31, né? Então, aqui eu tenho o A21 até o A31. E aqui eu continuo fazendo, e aqui eu vou fazer também, até chegar no último elemento aqui, que é meu A34. O A34 é o nome da minha matriz, sempre. Se eu tenho 3 linhas e 4 colunas, eu vou ter que ter aqui o último elemento estando na posição terceira linha, quarta coluna. A quantidade de termos dessa matriz, quantos termos eu tenho? 3 linhas, 4 colunas, 3 vezes 4 eu tenho 12 elementos. Então eu consigo saber quantos elementos eu tenho, ok? Então, não é nada difícil. Quando eu vou fazer uma escrita genérica, né? Então, A, I, J. Mas a matriz não é M por N? Sim. Aqui é o meu Ninho e aqui é o meu Ninho. Quando eu escrevo essas posições, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, a gente usa o I e o J. Sendo que I, ele corresponde à linha, e o J corresponde à coluna. E com isso eu consigo ter lei de formação para elas. Opa, escrevendo de novo aqui, falando e escrevendo errado. Coluna. Tá? Então eu consigo ter uma lei de formação aqui com o meu AIJ. Então, vamos ver no próximo slide como a gente vai fazer isso. Ó. Então, eu tenho uma matriz do tipo M por N. Tenho aqui uma matriz do tipo M por N. Ela, genericamente, ela vai ser A1, A12 até 1N. Vai ser uma quantidade aí de colunas que eu não sei quanto vai ser. E depois, aqui nas linhas, também vai ser um MI, M1, M2, M3 até um MN, que vai ser o último elemento, né? Eu não sei quantas linhas, quantas colunas, mas aqui vai estar determinando. E eu posso criar uma lei de formação, ter uma lei de formação para uma matriz determinada. Então, aqui diz o seguinte, ó, que essa matriz A, do tipo AIJ, M por N, quer dizer, é uma matriz, onde I, quer dizer, a coluna é maior que 1, e J também é maior que 1, então a gente viu lá na definição inicial. Tem que ser maior ou igual a 1, senão não dá para fazer matriz. E aí eu consigo escrever uma matriz de acordo com uma lei de formação, que é isso aqui. Ó. Aqui ele traz assim, a IJ é igual a 1 para I igual a J. E a IJ é igual a 0 para I diferente de J. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma matriz 3 por 3, uma matriz 3 por 3, ela vai ser A1, eu vou ter que escrever cada um deles aqui para facilitar para vocês, tá? A visualização. A12, A13. Eu vou deixar aqui de referência, depois a gente vai usar ele de novo. A21, A22, A23. Então, agora eu vou lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Um A31, um A32 e um A33. Eu tenho 9 elementos nessa matriz. É uma matriz 3 por 3, tá? Então eu tenho 9 elementos. Agora,
quais são os valores dessas posições segundo essa lei de formação que foi dada aqui, ó. Segundo ela, fala assim, ó. O A e J, quer dizer, a posição, o termo, vai ser igual a 1 quando o I for igual a J. Então, quando o I for igual a J, vai valer 1. Quando ele for diferente, eu vou colocar 0 no lugar dele, que é esse resultado dessa matriz aqui. Né? Então, quando o I e o J forem iguais, eu coloco 1. Quando ele for diferente, coloca 0. Quando for diferente, coloca 0. Ó. 1 e 2 é diferente, 1 e 3 é diferente, então coloca 0. Depois 2 e 1 é 0. 2 e 2 são iguais e J, então coloca 1. Depois é diferente de novo. E aí você vai fazendo uma construção de uma matriz a partir de uma lei de formação, uma lei que foi lhe dada para fazer essa construção. Ok? Então essa é a ideia de se fazer construção de matriz a partir de uma lei de formação. Aqui eu coloquei um exemplo de uma matriz quadrada de ordem 3, né? Então, lembre, uma matriz de ordem, em geral, é uma matriz quadrada. 3 de ordem 3 é porque é uma matriz de 3 por 3. Uma matriz de 3 por 3 segue esse enunciado aqui, ó. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Quer dizer, 3 linhas e 3 colunas. Então, ela segue esse padrão. Aí ele diz assim, olha, se o I for diferente do J, pega o I e soma 2 vezes o J. Essa é uma lei de formação de termo. Então, cada A e J vai seguir essa regra. Se o I e o J forem diferentes, você vai pegar o primeiro, que é o I, e vai somar 2 vezes o J. Se eles forem iguais, menos 3 o valor de I e menos 2 o valor de J. Eu vou escrever pausadamente aqui cada um desses elementos para vocês, tá bom? Vou mudar aqui o tamanho da minha linha. Aumentar. Vamos lá. Então eu sei que essa diagonal aqui, ó, eles são iguais. E os outros são diferentes. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. A1, que é o primeiro valor. Então eu tenho 9 valores. Eu vou colocar aqui traço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa vai ser a minha matriz, tá? Então, se os dois primeiros são iguais, né, que é o A11, vou colocar aqui, o A11 e o meu A12, fazia tempo que eu não estava usando essa, porque agora eu estou destreinado de novo. A13. Então, quem vai em cima? Se os dois aqui embaixo são iguais, né, que é o I e o J são iguais, então menos 3 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo. Vai ficar menos 3 vezes o 1, menos 2 vezes o 1. Acho que dá para entender aí, né? Vamos melhorar bem esse 2. Ok. Beleza, aqui. Os dois são diferentes. Se eles são diferentes, ó, a regra é de cima. Então, pega o I, que é 1, né? O meu I aqui é 1, mais 2 vezes o J. 2 vezes o J aqui é o 2, então.
E aí você tem que fazer para cada um deles. Ó. Os dois são diferentes. Pega o primeiro, mais 2 vezes o 3. Aqui, como eu sei que é outra linha, eu nem vou ficar escrevendo embaixo, tá? Eu já vou escrever os valores aqui para vocês. Então, se eles são diferentes, né? Que é meu A21. Vai, A21. Então, se eles são diferentes, vai ser o primeiro, que é 2, mais 2 vezes o segundo. Aqui é o meu A22. Então, eles são iguais. Se eles são iguais, tem que seguir essa regrinha aqui de cima. Menos 3 vezes o primeiro, que é 2, menos 2 vezes o segundo, que também é 2. E meu A23 são diferentes. Então, vai ser o primeiro, que é 2, menos 2 vezes o 3. E aqui o meu A31. 31, A32 e A33. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Diferentes, o primeiro, mais 2 vezes o segundo valor, que é 1. Diferentes, o primeiro, mais 2 vezes o segundo valor. E se são iguais, menos 3 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo. E aí você tem que resolver essa continha aqui. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Esse vai ser o primeiro termo dessa formação. Aqui vai ser 4 mais 1 vai dar 5, positivo. Aqui vai dar 6 mais 1 vai dar 7. E aí eu vou, por uma lei de formação, construindo uma matriz com seus estados. 2 vezes 1 é 2, mais 2 dá 4. Menos 6 dessa multiplicação com menos 4 dessa multiplicação dá menos 10. Aqui eu tenho menos 6 da multiplicação, 2 menos 6 dá menos 4. Aqui embaixo eu tenho 2 vezes 1 é 2, mais 3 dá 5. 2 vezes 2, 4 e 3, 7. E aqui eu tenho menos 9 e menos 6. Então, menos 9 menos 6, menos 15. Muito bem. E aí eu montei minha matriz através de uma lei de formação. Então, eu posso criar qualquer lei de formação aqui. Eu falo, olha, quando eles forem em posições diferentes, de J, né, linha e coluna, faz tal operação. Quando forem iguais, faz tal operação. E você vai construindo uma matriz. Muito bem. Aqui eu tenho agora, no próximo slide, a gente vai falar de matrizes especiais, mas na realidade é só para título de conhecimento, né? A gente não vai fazer continha com isso por enquanto, mas a gente já tinha conversado, matriz do tipo M por N, né? M é o número de linhas, N é o número de colunas, e uma matriz quadrada é quando o número de linhas e o número de colunas são iguais, né? No exemplo aqui, 3, 5, 2, 6 é uma matriz de ordem 2, né? Uma matriz quadrada de ordem 2, porque M e N valem 2. Então, sempre que eu tenho a mesma quantidade de linhas e colunas, eu chamo de matriz quadrada, e aí a gente não precisa falar matriz tipo 2 por 2, 3 por 3, a gente já pode falar matriz de ordem 2, matriz de ordem 3 e assim por diante. Tá? Outro detalhe, nós sempre teremos
diagonais em relação às matrizes de ordem. Então, eu tenho uma diagonal que a gente chama de diagonal principal aqui, né? Então, essa diagonal aqui é a minha diagonal principal. Quando eu tenho 3 é essa, então, cada montagem de matriz você vai ter a sua diagonal principal. E a gente vai ver mais para frente também, quando trabalhar com determinantes, que a contrária, que a gente chama de diagonal secundária, tá? A gente vai trabalhar isso lá em determinantes. Bom, nós temos a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Matriz identidade ela é definida pela diagonal principal ser composta por 1 e o restante dos elementos ser 0. Então, eu tenho uma matriz identidade, né? A gente daí não dá, normalmente uma matriz a gente coloca uma letra maiúscula para definir essa matriz, tá? E quando eu tenho uma matriz identidade, a gente normalmente usa a letra I maiúscula, então uma I3, quer dizer, é uma matriz identidade de ordem 3, porque é uma matriz quadrada, então um I3 quer dizer uma matriz quadrada de ordem 3, e aí a identidade porque a diagonal principal é composta por 1 e o restante é 0. Aqui também é uma matriz de identidade de ordem 2, de ordem 5, de ordem 1. A matriz de identidade tem essa característica de ter 1 e 0. 1 para quando é igual e 0 para quando as posições são diferentes, tá? Uma matriz nula é quando, obviamente, quando todos os elementos da matriz são 0, né? Então, eu tenho qualquer tipo de matriz e os elementos que compõem essa matriz são zeros. Então, eu tenho uma matriz chamada matriz nula. E aí a gente vai para igualdades de matrizes, tá? Igualdades de matriz é quando a gente relaciona duas matrizes e, obviamente, a gente está falando de igualdade, a gente relaciona essas posições das matrizes, né? Então, cada elemento de A vai se posicionar com o elemento de B aqui, e esses elementos deverão ser iguais, né? Uma matriz de identidade, os elementos correspondentes são iguais. Então, por exemplo, o A1 corresponde à posição do B1, A11, né? Primeira linha, primeira coluna, B11, primeira linha, primeira coluna. Então, eles se relacionam. Então, esse valor vai estar relacionado com esse valor, né? Aqui, ó. A11 com B11, A21 com B21 e assim por diante. Então, duas matrizes são iguais se somente têm o mesmo tipo. Então, eu não posso falar que uma matriz 3 por 2 é igual a uma matriz 2 por 3, uma matriz 3 por 2 é uma matriz 2 por 2. Elas têm que ser do mesmo tipo. Se eu tenho uma matriz 3 linhas, 2 colunas, ela pode ser igual a uma outra matriz 3 linhas, 2 colunas, tá? E seus elementos correspondentes serem exatamente iguais, né? Então, aqui fala, olha, as matrizes são quadradas em ordem 2, os elementos correspondentes. Sim, eu tenho 3 aqui, por exemplo, e eu tenho 6 dividido por 2, que dá 3. Sim, eles são iguais. O 1 com uma matriz onde tem 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, sim, são valores iguais. 5 vezes 1 é o 5 que está aqui, e 4 mais 2 é o 6 que estão aqui. Então, é uma matriz quadrada de ordem 2 e os elementos correspondentes são iguais. Aqui não, aqui eu tenho matrizes diferentes, né? Tenho uma matriz A e uma matriz B, onde elas são do tipo diferente. Aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas, então 2 linhas e 3 colunas, esse é esse tipo de matriz A, e a matriz B é 3 linhas e 2 colunas, então não tem nenhuma relação os dois, são coisas diferentes, tá? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, e como eu sempre digo, que a gente sempre pode não complicar, mas dar um pouquinho mais de trabalho para resolver os exercícios. A matéria é bem simples, não é nada complicado, mas nada que a gente não possa trabalhar um pouquinho mais e dificultar um pouquinho mais. Então, o que eu vi em igualdade de matrizes? E suas posições, então vamos pegar essa posição aqui,
essa é a posição A11, e essa posição aqui, que seria desse outra matriz, vamos chamar de B, B11. Então, esse primeiro valor está relacionado com 7. Então, eu posso falar que 3x mais 2y é igual a 7. Sim, porque se eles ocupam a mesma posição, a matriz é 2 por 2, a outra também é 2 por 2, as duas são do mesmo tipo. Eu quero saber quanto vale x para que elas sejam iguais, quer dizer que essa posição é exatamente igual a essa posição. Então, meu 3x mais 2y é 7. Essa posição 2 é a mesma dessa, então os dois números já são iguais. Aqui, ó, posição 2, posição 2, né? Então, primeira linha, segunda coluna, nos dois lados, os valores são iguais. Segunda linha, primeira coluna, também tem valores iguais. Então, já são iguais, não tem o que fazer. Mas, a segunda linha, segunda coluna, também apresentam valores iguais. Então, vamos lá, 3x menos 3y é igual a menos 3. Muito bem. Aqui que eu vou ter para resolver um sistema com duas equações, duas incógnitas, né? Duas equações. Deixa eu... A gente já resolveu equações desse tipo lá atrás e a gente usa alguns artifícios. Eu vou aproveitar aqui para não ter que fazer tudo de novo. Vou dar uma copiada aqui, só rapidinho. Vai para cá. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Muito bem. Aqui eu tenho, posso usar algumas regras. Posso usar o método de adição, de comparação, substituição, já que é um sistema de duas incógnitas, duas variáveis, tá? E aí resolver. Eu vou usar o método de adição, vou observar aqui que os dois 3 são iguais, né? 3x, 3x. Se eu trocar o sinal de um deles, eu já resolvo o problema, né? Então, eu vou trocar o sinal dessa de baixo aqui, tá? Então, só vou fazer aqui uma referência para vocês. Eu vou estar multiplicando esse aqui por menos 1. Então, aqui vai dar menos 3. Aqui vai virar mais 3. E aqui, opa, mais 3y aqui. E aqui também vai virar um mais 3y. Mais 1, mais 3 só. E aí a mesma coisa. Faço o sisteminha, né, de adição. Podia fazer substituição, comparação, qualquer método dá certo, tá? Então aqui eu sei que eu vou cancelar, porque 3x menos 3x dá 0. 2y mais 3y dá 5y. E 5y é igual a 3 mais 7, 10. Então, eu sei que meu y vai ser 2, certo? Então, y é igual a 10 por 5 é 2. Eu encontrei o valor de y que eu estava procurando. Aí você escolhe qualquer uma das duas equações, faz a substituição do y por 2 e encontra o outro valor. Vamos lá? Escolhendo qualquer uma deles, qualquer um deles. Vamos escolher o primeiro, tá? Tanto faz, 3x mais 2. E aí eu vou multiplicar por 2, que é o y, tá? Que é o meu y, igual a 7. Então eu tenho que 3x é igual a 7 menos 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Quando eu trocar ele de membro, ele vai trocar o sinal lá. Então, eu sei que 3x é igual a 3. Logo, a gente já sabe que nosso x vai dar 1, certo? Então, essas eram a pergunta que ele fazia lá, quanto seria o valor de x e qual o valor de y,
Então, o valor de x é 1 e de y é 2, pelos nossos cálculos aqui. Deixa eu só refazer 1. Então, aqui, então, se eu colocar 1 aqui no x e 2 aqui, 3 vezes 1 mais 2 vezes 2 dá 4, então dá 3, dá 7. Realmente é o 7 que está aqui. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, então vai ser 3 menos 6 dá menos 3, realmente dá o menos 3 que está ali. Então eu consigo chegar nas soluções para x e y num sisteminha, igualando duas matrizes, né? Então, eu uso igualdade de matriz, você igualar os valores e aí você consegue fazer a continha. Tem outros que são bem mais simples, tá? E depende muito do exercício. Depois a gente vai falar de adição. A gente já está indo para as operações finais, a gente vai trabalhar mais adição e subtração nessa aula. Então, a adição, ela consiste em você somar duas matrizes, mas qual é o detalhe dessa soma? Eu só posso somar matrizes também de mesmo tipo. Eu não posso pegar uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 2 e somá-las. Eu tenho que ter matrizes que sejam do mesmo tipo ou sejam da mesma ordem. Aqui tem um exercício, né, já pronto. Esses exercícios que vocês estão vendo, esse conteúdo que está aqui, ele está no livro didático de vocês, tá? Então, dá para consultar lá. Eu fiz um recorte do livro para colocar aqui para fazer essas explicações. Então, como funciona? Da mesma maneira de identidade. Tem que lembrar que a posição, né, deixa eu fazer aqui, o tamanho. A posição A11 aqui tem que somar com a posição B11. Então, a primeira linha, a primeira coluna tem que ser somada com a primeira linha e primeira coluna da outra matriz. Então, quando eu faço uma adição aqui, olha, o exemplo aqui embaixo, quando eu faço essa adição, eu vou juntar o 3 com 1, o 5 com o menos 4, o menos 2 com o menos 1, e aqui ele está totalmente discriminado para vocês, cada um deles se relacionando com o outro, tá? Não tem muito o que fazer. Aqui eu já peguei um exemplo que era diferente desse, para vocês verem que a gente pode fazer de uma maneira bem direta. Como é adição, a gente tem que lembrar que o resultado da matriz, o resultado na operação com um número positivo vai continuar sendo positivo, e se for com um negativo, ele vai continuar sendo negativo. Então, quando eu faço menos 3, por exemplo, com o menos 2 aqui, não, na soma desses valores não vai alterar sinal. Então, o menos 2 não vai mudar sinal, porque eu vou pegar menos 3 mais menos 2. Então, esse mais menos 2 vai continuar sendo menos. Então, o positivo, quando a gente soma a matriz, ele garante que os sinais da segunda matriz não se alteram. Então, eu posso fazer de uma maneira direta. Lógico que eu posso separar todos eles e depois juntar, mas aqui eu já vou fazer de uma maneira mais direta para vocês verem. Então, o resultado aqui, né, do meu A mais B, né, da matriz A mais a matriz B, vai ser menos 3 menos 2, que vai ser menos 5, menos 2 com menos 1, menos 3, 4 mais 0 é 4, 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 5, perdão, 1 mais 5, 6, menos 3 mais 2, menos 1, menos 2 mais 0, menos 2, 3 mais 2, 5, e menos 1 mais 3 dá 2. Então, eu posso fazer de uma maneira direta, sem me preocupar aí em ter que reescrever cada um deles na soma, como tem aqui no exemplo ao lado, né? Fez cada um deles, somando cada um deles, para depois juntar e chegar na resposta, tá? Não que esteja errado, só que você pode fazer de uma maneira mais direta. A adição é bem direta, como a gente está falando, ponto a ponto. Na subtração, a única coisa, a gente tem que tomar o cuidado, e aqui ele vai falar um pouquinho de matriz oposta, a gente já
Aproveita, fala de matriz oposta antes de fazer a operação. O que é matriz oposta? A matriz oposta é quando eu troco o sinal dos elementos da minha matriz. Então, se eu tenho uma matriz 3, 6, menos 2 e 1, a oposta ela é menos 3, menos 6, 2 e menos 1. Quer dizer, eu troco o sinal dos elementos. Então, a matriz oposta nada mais é do que trocar o sinal dos elementos de uma matriz. Ok? Então, lógico, se eu fizer a soma de uma matriz com a sua oposta, eu vou gerar a matriz nula. Lógico, você vai ter sinais opostos, então os valores vão ser o mesmo, então ela vai se anular. Na subtração, quando eu vou subtrair, então aqui nesse exemplo aqui embaixo, eu quero subtrair essas duas matrizes, então você pode convertê-la numa soma. Como? Copia a primeira, ao invés de trabalhar a negação, você inverte todos os sinais e soma o valor. Se você fizer isso, nada mais é que você fez é transformar o que era uma subtração, aqui ó, uma subtração, A menos B, por uma soma. Então eu vou pegar o mesmo A e somar com o oposto dele. E eu sei que em sinal mais e menos dá menos. Então é só uma indicação do que você pode fazer na subtração de pegar uma matriz e quando eu for tirar outra matriz, somar o oposto daquela matriz, que é a mesma coisa. Então, sabendo disso, quando eu vou fazer então aqui nesse exemplo a matriz A menos a matriz B, o que eu posso fazer é que todos os sinais dessa matriz vão ser trocados. Então, quando eu faço uma menos a outra, eu vou pegar menos 3, ao invés de juntar com menos 2, eu sei que aqui ele vai virar mais. Vai virar mais, vai virar mais, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Então, você também dá para fazer de uma maneira bem direta esse exercício, sem ter que ficar fazendo toda a montagem dele, tá? De novo, nada impede que se faça a montagem. Eu estou só tentando agilizar o processo para vocês, para facilitar, inclusive o entendimento. Então, agora eu tenho menos 3. Seria assim, menos 3 menos menos 2, que vai dar mais 2. Então, você já faz a regrinha direta, usa já o oposto aqui dentro da matriz que você quer tirar, e aí soma as duas. Aí você faz o processo de soma. Então, menos 3 mais 2, eu vou ter o menos 1. Menos 2 mais 1, vou ter menos 1. Vou ter 4 mais 0 vai dar 4. Lembra que aí eu estou somando, porque eu troquei os sinais. 0 mais 1 dá 1. 1 menos 5 dá menos 4. E menos 3 menos 2, menos 5. Menos 2 e 0 dá menos 2. 3 e menos 2 dá 1. E menos 1 menos 3 dá menos 4. O que eu fiz foi fazer uma operação, tá? Uma operação mais direta para chegar na resposta, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando nas aulas e esclarecendo as